tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sul aqui na nossa Rede TV. Hoje vocês vão acompanhar conosco também toda a cobertura através da Central de Jornalismo da nossa Rede TV, da votação lá em Brasília, não é? Lá na Câmara dos Deputados, em relação à denúncia por corrupção contra o presidente Michel Temer. Então, tudo que for acontecendo, você vai acompanhando através também do nosso programa, com os boletins diretamente da nossa Central de Jornalismo, tá certo? Bom, olha, para começar nossa primeira página, antes da nossa roda da fofoca, eu acho que a notícia é muito boa. Eu acho que é uma coisa de justiça justa de verdade, porque depois de ter sido adiada a audiência que julgaria da vida dela, depois de uma luta de 5 anos que não foi fácil, vocês acompanharam, carregada de preconceito, não é? Carregada de jogadas estratégicas de advogados que fazem parte, é claro, dessa coisa em busca de uma vitória na justiça, mas que é muito difícil de lidar. As pessoas que estão envolvidas nessas situações, cada hora é uma surpresa diferente, nunca é uma surpresa boa, né? A última que fez com que ela realmente se sentisse ainda numa ansiedade maior, numa expectativa maior, foi justamente se preparar para o dia que estava marcada a audiência, que estava marcada a decisão, que ia sair a sentença, e aí a juíza pediu licença, se afastou por férias, foi alguma coisa assim. A juíza não mais ia cuidar disso, porque era um período em que ela estaria ausente, em que ela estaria de férias. As coisas coincidiram ou não, mas acabou não sendo dada a sentença. Mas agora foi e, olha, favorável a Antônia Fontinelli. Segundo o site O Bochicho, do jornalista Vladimir Alves, 5 anos após a morte do diretor Marcos Paulo, Antônia Fontinelli finalmente recebeu uma boa notícia. A batalha judicial contra as filhas do ex-Global finalmente chegou ao fim. A apresentadora comemorou a decisão da justiça nessa quarta-feira pelo direito à parte da herança do ex-marido. Se ela não ficou com aquele apartamento em Nova York, que ela falou que estava no nome dela e de repente, não é, ela já nem podia lá entrar mais também, isso não se sabe. A Antônia, ela ainda não se posicionou, não é? Ela ainda não está falando a respeito desse tipo de coisa. E aí nós vamos ter que aguardar quando ela resolver falar em relação a essa questão. Olha, quem deu essa notícia com exclusividade foi o Thiago Rocha no Instagram dele e deu a bomba do dia. Tá aqui para vocês verem, nosso pessoal da Roda da Fofoca muito ágil nas informações. Bomba do dia, exclusivo. Antônia Fontinelli receberá parte da herança de Marcos Paulo após uma verdadeira batalha judicial desde 2002. Ou seja, as herdeiras, as filhas do Marcos Paulo, que estavam brigando com a Antônia Fontinelli por conta dessa herança, né? Agora não cabe mais recurso, elas têm que aceitar essa decisão. Ela é herdeira, sim. E a Antônia Fontinelli, ela prefere não comemorar, ela foi muito no seu Instagram, colocou apenas a foto do Marcos Paulo, né? E a frase: a cada vitória é assim que eu lhe vejo, sorrindo, obrigada por me honrar, #justiça. Então, essa frase está ao lado, vou mostrar inteiro, porque ela se refere à foto na frase. Mostrar por inteiro como está o Instagram dela aí. Isso, aí vocês viram, ela coloca uma foto dele sorrindo e é por isso que ela diz lá em cima: a cada vitória é assim que eu lhe vejo, sorrindo, obrigada por me honrar, #justiça, porque ela acha, claro, espiritualmente, né, que teve a participação do Marcos Paulo nessa decisão. Enfim, gente, demorou muito, como eu disse para vocês, foram 5 anos de batalha, né, 5 anos tentando lutar e lutando mesmo pelo seu direito à herança, como mulher dele, que ela foi, participou de muita coisa, inclusive de vários projetos dele durante o tempo em que eles estiveram casados, passou por momentos constrangedores, passou por humilhações, sim, foi vítima
muito preconceito, sim, foi envolvido em uma série de falsas notícias, sim, tudo isso a Antônia Fontinelli passou, mas não perdeu a coragem, né? Ela foi adiante, ela realmente vinha, falava o lado dela dessa história, protestava, se defendia, não fugia da imprensa em momento algum. Enfrentou cada acusação, cada boato que realmente pode abalar a estima ou então a estabilidade emocional mesmo de qualquer pessoa, de como foi o casamento deles, do tanto que eles eram unidos, do tanto que ela ficou ao lado do Marcos Paulo até o último momento da vida dele. Era em nome de tudo isso que ela não desistiu, que ela encontrou realmente força, que ela encontrou coragem para enfrentar toda essa situação, para acreditar na justiça, porque na semana em que estava tudo marcado e não aconteceu a audiência, ela foi muito sucinta também. Ela disse, olha, ansiedade a 1000, mas eu continuo confiando na justiça. Eu confio na justiça. E isso parecia mesmo uma convicção. Era tipo uma fé inabalável. E realmente a justiça se fez presente. Realmente hoje ela pode não comemorar, porque para ela essa história de ter ganho na justiça, mas é em função que ela ganhou da morte do companheiro dela, da morte do marido dela, não é motivo de comemoração, é sim um sentimento de alívio porque justiça foi feita. Agora, comemorar, ela não comemora, porque realmente ele nunca mais vai estar aí do lado dela fisicamente, não é? Não é com ele que ela pode passar um momento como esse, não é uma partilha de bens onde eles pudessem comemorar juntos, vamos abrir um champanhe, tá? Nossos bens partilhados, uma separação que fosse, né, feita de uma forma civilizada ou até amigável. Não é isso, não é. Essa briga toda por herança nem foi da parte dela, não foi ela que começou esse tipo de coisa e muito menos o motivo que levou a essa situação é um motivo bom, é um motivo positivo, muito pelo contrário, foi um motivo de luto de verdade, de perder o homem que ela amava, de perder o seu marido. Então, a partir daí, ela passa essa dor, ela passa esse luto, não é? E ainda tem que lutar com as próprias herdeiras do homem que ela amava. Difícil, gente, muito difícil. E não foi uma luta, como vamos dizer assim, muito leal, né? Foi uma coisa que realmente fez com que ela penasse bastante, bastante. A cada hora uma péssima surpresa. Nem entrar no apartamento em que ela vivia com ele, onde ela tinha as coisas dela, ela pôde mais. Então você imagina, você se sente jogada no vento e tendo que enfrentar uma verdadeira tempestade. Mas está aí, a justiça foi feita, ela foi declarada herdeira, aí segundo, né, as informações do Thiago Rocha e do Vladimir Alves também, logo isso vai ter mais detalhes e por enquanto a Antônia Fontinelli, no seu Instagram, ela preferiu agradecer ao Marcos Paulo, né? Colocou essa foto bonita dele que vocês viram e realmente disse obrigada por me honrar, porque na verdade a honra dela tinha realmente sido atingida, ou pelo menos, né, atingida por essas pessoas que disputavam na justiça a herança de 30 milhões de reais. Então é uma coisa muito, né, que afeta a sua imagem, que afeta o seu coração, que afeta a sua vida como um todo, mas que agora teve um ponto final e um ponto final, como ela diz, né? Ele a honrou, sabe que o que ficou para ela é dela por direito, ela não tirou um tostão de ninguém, muito pelo contrário, né? O que ela deu para o Marcos Paulo até o último momento foi amor, foi apoio, foi companhia, presença física, porque ela marcou plantão naquele hospital 24 horas por dia e quem já passou por essa situação sabe como isso é sofrido e absolutamente desgastante, mas ela não abandonou um minuto sequer e foi isso que a justiça reconheceu. Então, olha, Antônia, a gente fica feliz nesse sentido, de saber que justiça foi feita, que você foi reconhecida como legítima herdeira, porque isso a gente sabia que você já era, né? Faltava oficializar, faltava o reconhecimento da justiça e agora isso veio. E os dois aqui, né, realmente exclusivaça, e aí?
A justiça é justa, não querendo ser redundante, né? O que você falou, Sônia Abrão, todo mundo estava esperando. Quando eu coloquei, e se as pessoas tiverem curiosidade de ver a quantidade de mensagens de apoio, eu contei nessas, todas essas mensagens, 2 falando, olha, eu acho que a Antônia não tinha, 2 apenas direito. Em meio a milhares, né? Exatamente. Então, assim, poxa vida, a gente sabe, o namoro nunca foi escondido, o relacionamento nunca foi escondido, ele sempre trocou um carinho com ela. Agora, a parte da herança é uma parte muito grande. O apartamento, o Golden Green, na Barra da Tijuca, foi vendido por R$8.400.000. Esse dinheiro parece que foi depositado em juízo. Tem também obras de arte. O Marcos Paulo sempre gostou muito de obras de arte. Então, você sabe que obras de arte têm um valor, muitas vezes, inestimável. Precisa ir para partilha. Tem um apartamento em Nova York de $3.800.000. Esse que ela achava que, né, realmente... 2 carros importados. Certo. Uma casa em Búzios. Investimentos do banco e a conta corrente que ele deixou também. Que ele deixou com acesso a ela. Daqui a pouco o Tiago Rocha vai detalhar mais essa situação. Vamos ver se a Antônia Fontinelli se pronuncia, né, através das suas redes sociais. Mas o Vladimir Alves também deu essa notícia, né, Vlad? Também, e aí, uma vitória, né? Com alívio quando você com alívio, notícia, até porque tem essa questão da herança, do valor que ela vai receber, parte desses quase 30 milhões de reais deixados pelo Marcos Paulo. E tem também outro lado, que às vezes as pessoas até acabam se esquecendo, porque às vezes cabe até um reparo de danos morais por tudo a que ela foi submetida nos últimos tempos. Além da dor, da perda do marido, tem tudo isso, porque ela foi humilhada, ela sofreu vexame, quase aquelas coisas que acontecem em praça pública, foi o que fizeram com ela. E nessa história também tem a questão da Flávia Alessandra, que perdeu também essa batalha. Porque todo mundo está falando, ela tinha a Júlia, né, que era a filha mais nova do Marcos. E a Antônia não teve filhos com ele. Mas nisso não dá ou tira o direito de receber. Ela foi a última esposa, ela tem direito. Hoje em dia, a mulher vai até no INSS comprovar, mesmo separada, que ela tinha uma relação estável com o marido, mesmo divorciada, ela tem direito a receber a pensão de um salário mínimo. E o que dirá de tudo isso que o Marcos deixou? Ela foi a última esposa dele e a justiça foi feita. Né? Exatamente. E nós que acompanhamos isso passo a passo, né, nessa que a gente faz do mundo artístico, é o que você falou. Contentes também, né? Mas não é aquela coisa, nós estamos torcendo para Antônia, não estamos torcendo para favorecer. Não é isso o jogo de futebol. A justiça ser feita, realmente, era isso, né? Porque ela já tinha sido reconhecida, eu acho que no final do ano passado, 2016, aí depois a outra parte... Recorreu. E aí a Antônia falou, o que eu faço? E todo mundo sabe, gente, do relacionamento, quantos filmes eles trabalharam em produções juntas, se não, claro, atuando, mas nos bastidores. Quanto que a Antônia Fontinelli falava com carinho e com afeto sobre o Marcos Paulo, quanto ele respondia esses carinhos e esses afetos. Então, gente, não é possível que só nós, 3 ou 4 ou 6 enxergamos e a justiça não conseguiria enxergar isso. Exatamente, gente. Então, é isso que a gente volta a falar. Justiça foi feita. E agora, da outra vez, como disse o Thiago, entraram com recurso, né? As filhas. Dessa vez não cabe recurso, dessa vez a sentença é definitiva, né? Última instância. Então, agora só falta para a Antônia receber o que é de direito dela, o que é a parte dela nessa história. Tá chegando uma mensagem da Antônia Fontinelli pra gente. Já a gente vai ler aí para vocês. Está chegando, ela mandou uma mensagem, vamos ver o que ela vai dizer aí dessa história. E daqui a pouquinho a gente vai direto para a Central de Jornalistas da nossa Rede TV com a cobertura da votação que continua, né, lá na Câmara dos Deputados em relação à denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção. Vamos ver se os deputados vão aceitar ou não a denúncia, vão aceitar ou
rejeitar essa denúncia. Já a sessão foi aberta às 9 horas da manhã. Já tinha deputado chegando, né, à Câmara dos Deputados às 5h30 da manhã. Já tinha deputado lá mostrando o relógio com as horas, aquela coisa toda. Você nunca vê, né? O pessoal às vezes já tira folga direto, essa coisa toda, mas hoje não. Estavam fazendo plantão desde a madrugada, às 9 horas. Começou a votação e vamos ver em que pé está a situação, viu? Cadê a mensagem? Tá aí já? Quarta quente hoje, hein, Sônia? Quarta quente hoje, né? Porque tem no mundo político essa bomba, tem no mundo artístico essa outra bomba. Então, exatamente. Tem assuntos polêmicos também que nós vamos tratar hoje aqui no nosso programa, né? Agora, eu duvido que essa lista aqui, ela será repartida em pouco tempo. Olha, ele vai repetir a lista dos bens, né, que somados dão uma herança de praticamente 30 milhões de reais deixadas pelo ator e diretor Marcos Paulo. Vamos lá. Para você de todo o Brasil que não conhece a Barra da Tijuca, um dos locais mais nobres do Rio de Janeiro, era lá onde o Marcos Paulo tinha um apartamento avaliado em 8 milhões e 400 mil reais. Já foi vendido, isso está depositado em juízo. Tá. Ele era colecionador de obras de arte, tinha algumas obras de arte. Essas obras também entram na partilha da herança. O apartamento em Nova York, avaliado em 3 milhões e 800 mil dólares. Ou seja, multiplique por 3 no mínimo. Quase 10 milhões de reais. 2 carros importados, uma casa no litoral em Búzios, investimentos, sim, não é? De banco, né? E contas bancárias também. Ou seja, poupança e conta corrente. E agora uma parte disso tudo é da Antônia Fontinelli. Mas eu vou agora direto para a nossa central de jornalismo saber em que pé está a votação da denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção. Boa tarde. Todos na hora certa, quarta-feira quente, como disse o Thiago, viu? A gente chega agora com as principais informações da votação sobre a denúncia contra o presidente Temer na Câmara dos Deputados. Lembrando que Temer é o primeiro presidente denunciado no exercício do mandato e foi acusado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de corrupção passiva. É aquele caso famoso da mala de dinheiro com 500 mil reais entregues em frente a uma pizzaria ao deputado Rodrigo Rocha Loures, que é aliado, assessor próximo ao presidente Temer. O dinheiro seria uma forma de propina da JBS, cujo destinatário final, segundo a denúncia do procurador, seria o próprio presidente da República. Nós já temos os nossos repórteres devidamente posicionados desde cedo em Brasília. Ao meu lado direito aqui está o Eric Klein, no plenário da Câmara dos Deputados. Do lado esquerdo temos o Mauro Talhaferro, que está no Salão Verde, que é o salão ali do buchicho, onde ocorrem os bastidores, toda a fofoquinha ali da Câmara dos Deputados. Quero falar primeiro com o Eric. Eric, explica pra gente o que aconteceu na parte da manhã, porque teve uma sessão que foi iniciada, atingiu-se o quórum de 342 deputados, aí fecharam aquela sessão por uma questão regimental, outra sessão foi reiniciada, né? A oposição comemorou aí esse prolongamento, esse adiamento da votação, e agora, abemos quórum, Eric Klein? Oi, Amanda, muito boa tarde a você, a todos dentro do A Tarde é Sua. Por enquanto ainda não, aquele quórum para a votação de 342 deputados, esse quórum ainda não foi atingido nesse momento, aliás, acabou de ser atingido, olha, 346 já deputados marcaram presença aqui no plenário da Câmara. E nesse momento eles estão votando um requerimento para adiar a votação, mas esse requerimento deve ser rejeitado. E como você disse, durante a parte da manhã, os governistas conseguiram acelerar essa sessão, conseguiram acelerar todo o processo, encerraram a discussão e já poderia partir para a votação. Aí a oposição entrou com esse requerimento de adiamento de votação. Aí a sessão da manhã, por uma questão regimental, teve que ser encerrada, foi aberta uma outra sessão, o painel zera e começa novamente a recontagem da presença de deputados aqui no plenário. E agora atingimos os 346 votos, votando esse requerimento do adiamento de votação, sendo rejeitado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já pode começar a iniciar a votação propriamente dita da denúncia. Mas antes, o que acontece? 2 deputados a favor, 2 contra ainda vão falar, depois tem um encaminhamento de
bancada, todos os líderes falarão por 1 minuto, e aí deputados, um por um, serão chamados ao microfone para proferir o voto, isso numa ordem de norte a sul e por ordem alfabética, e eles terão 15 segundos para votar. Então assim, os governistas estão conseguindo acelerar, e agora a oposição é que vai tentar barrar essa votação com a justificativa de empurrar mais para o fim da tarde e início da noite. Para quê? A justificativa é que mais pessoas no começo da noite estão em casa e poderão acompanhar quem vai votar a favor e quem vai votar contra a Temer. Então nós continuamos acompanhando tudo aqui dentro do plenário da Câmara e nós voltamos a qualquer momento na programação com todas as informações, viu, Amanda? Muito obrigada, Érico. Vamos conversar com o Mauro Talhaferri agora também, lembrando, Mauro, que havia essa dúvida ontem sobre se o governo conseguiria atingir esse quórum de 342 deputados. Eu acho que foi uma demonstração de força inequívoca da base aliada, porque conseguiu atingir pela segunda vez no dia o quórum de 342 deputados. Primeiro por volta do 12h30, por volta das 2 essa sessão foi encerrada por uma questão regimental, tiveram que abrir hoje, recomeçou a contagem do placar e agora o Érico acaba de nos informar que há 346 deputados presentes, ou seja, número suficiente para começar a votação da denúncia. Isso deve ocorrer daqui a pouco, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, irá anunciar. Como é que está o clima por aí? O clima de já ganhou, Mauro? Olha, Amanda, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O clima, de fato, é irreversível em relação a uma vitória do governo. A própria oposição admite que não tem os votos suficientes para barrar o relatório e aprovar a abertura de processo contra o presidente Temer. Portanto, que o presidente vai sair vencedor daqui hoje, isso não se discute. Agora, o que já se começa a discutir, a conversar aqui no Salão Verde, é o placar. O que esse placar vai significar para o futuro, para a governabilidade do governo. Se o governo sair daqui com cerca aí de uns 250, 260 votos, a oposição vai comemorar. Se o governo sair daqui com cerca de 300 votos, quem vai comemorar mais vai ser o governo. Por quê? O governo tem pautas importantes para serem votadas aqui no Congresso, como a reforma da Previdência, por exemplo, e também ninguém descarta, é muito provável que venha uma nova denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Temer. Então, o presidente provavelmente vai ter que passar por todo esse processo novamente. E se a oposição se sentir um pouco mais fortalecida, mesmo que derrotada hoje, a oposição acredita que numa segunda denúncia pode sair vencedora. Portanto, o placar de hoje vai ser bastante indicativo, vai ser um termômetro muito interessante para a gente analisar depois. Tanto é que o presidente Temer hoje ficou em articulações políticas, está em articulações políticas. Só no período da manhã ele recebeu 2 governadores, 4 ministros e 19 deputados e já prevê um pronunciamento à nação logo depois que sair o resultado aqui na Câmara dos Deputados. Amanda. Muito obrigada, Mauri. Olha, pelos deputados que eu conversei com deputados da tropa de choque que já estimam arriscam um placar de até 302 votos a favor do presidente Temer, e outros deputados que não estavam tão animados assim, fazem parte da base aliada, já arriscam um número maior aí de 270 votos, então parece tudo muito favorável ao presidente. Muito obrigada, Mauro. A gente vai acompanhar essa votação, claro, traremos todos os detalhes no Rede TV News, comigo e com Boris Casoy, às 7h30 da noite. E também, Sônia, se houver qualquer novidade, nós chamamos você, ou você chama a nossa redação de jornalismo, estaremos a postos com todas as notícias sobre essa importante votação para o futuro do país. É com você, Sônia. Obrigada, Amanda Klein. Claro, é só chamar ou qualquer coisa a gente chama também a nossa central com a Amanda Klein e ela passa as últimas informações. Aqui na Rede TV você fica sabendo de tudo, tá certo? Bom, voltando aqui ao nosso assunto, né, chegou a mensagem da Antônia Fontinelli em relação à vitória que ela teve na Justiça. Ela é reconhecida pela Justiça como herdeira de Marcos Paulo, que foi o marido dela. E essa nota o Thiago Rocha vai ler agora para vocês. Vamos lá. Essa nota é exclusiva, ela não passou para ninguém, a assessoria da Antônia não passou para ninguém, passou só para o seu programa, Boa Tarde é Sua.
Nota de Antônia Fontinelli para o inventariante após resultado do processo. Ela diz assim: como herdeira do Marcos Paulo, eu exijo que o inventariante, senhor João Paulo Lins e Silva, cumpra a decisão judicial que me reconheceu como herdeiro e não cabe mais recurso. Ele até hoje não reapresentou as primeiras declarações. O inventariante é responsável por fazer o processo andar. Meus advogados, inclusive, há meses pediram para ele prestar informações no processo da administração dos bens do espólio e até agora nada. Assim como eu, a Vanessa, filha mais velha do Marcos, também pediu a prestação de contas e até agora nada. O inventariante só se manifesta no processo quando o juiz determina. Se esse fosse mais atuante, a situação estaria bem avançada. A responsabilidade legal pela boa e rápida condução do processo é do inventariante, assim como a obrigação de ser imparcial. Ele não pode distribuir notas na imprensa dizendo que estou atrapalhando o inventário e que posso não ter direito a nada, até porque ele, melhor do que eu, sabe muito bem qual era a vontade do Marcos Paulo. Ele o instruiu naquela carta escrita de próprio punho pelo Marcos, na qual ele me beneficia. O que pode ter acontecido para ele vir à imprensa fazer tais declarações descabidas? Ele deveria saber que é um direito meu, senhor João Paulo Lins e Silva. Cumpra com sua obrigação de fazer o processo andar e, por gentileza, preste contas no processo sobre a venda no apartamento de Nova York. Prestação essa que meus advogados já solicitaram e até agora nada. Lembre, doutor João Paulo, quem decide a quais bens eu tenho direito é o Poder Judiciário e não o inventariante, cuja única função é fazer o processo andar direito e rápido. Quer dizer, agora o que ela está batalhando é poder receber a parte da herança. O inventariante tem que dizer, na verdade, né? É porque, pelo visto, esse inventariante era antes, inclusive, da morte do Marcos Paulo. Foi ele que fez. Já tinha deixado as tratativas. Só que não ficou muito claro depois o que aconteceu, porque ele não a reconhecia. Agora ela quer saber o que ela tem direito, né? Qual é a parte dela nesse latifúndio. Vamos chamar o Felipe Campos agora. Agora, ele já está aí, né? Então vamos falar com ele. Os bafões do Felipe Campos, ele tem uns assuntos para comentar hoje aqui com a gente, mas ele vai dar umas manchetes por enquanto. Fala, Felipe. Olá, boa tarde. Oi. Boa tarde, Sônia Abrão. Que alegria estar com você mais essa vez, viu? Je suis arrivé, sabe o que significa? Cheguei. Já tô aqui. E sabe o que je suis arrivé significa cheguei. Tá. E belle chose significa sua linda. Ah, que lindo. Boa tarde, Vlad. Boa tarde, Tiago. Olha só, hoje tá recheado hoje nossos bafões. Quarta-feira quente mesmo. Quarta-feira quente. Olha, hoje tem Gisele Bündchen, tem Xuxa, tem Marcelo Rezende, tem Ratinho. Que mais? Olha, Sônia, tá? Mas você sabe de uma coisa? Tem um envelope aqui, e esse envelope, ele tem um negócio pra você. Sônia Abrão! Mas eu só vou mostrar no final do quadro o que tem nesse envelope pra você. Mas assim, alguém mandou pra mim, é seu pra mim, o que é isso? Não, isso eu não posso falar. A gente nem isso você pode falar? Não posso. Será que é a tua renovação de contrato, Sônia Abrão? Isso só ano que vem. E aí chegou, aí eu tô com esse envelope, mas você vai gostar, viu? Bom, então já me tranquiliza, né? Porque essa surpresa absoluta que você vai gostar. Tá bom, não sou muito chegada a surpresa, eu sempre fico com minhas duas patinhas atrás. Não sei lá, se tá falando que é bom, é bom. Vamos aguardar. Tem Sabrina Sato também hoje, tem. Nossa. Olha, hoje a gente tá recheado de bafões. O que não falta hoje são os bafões, porque olha, tá muito legal, viu? Acho que você vai curtir também. Então, vai esquentando aí que a gente volta já para você contar tudo para nós, tá certo, Felipe? Valeu. Obrigada, viu? Sônia Abrão, acho que tem coisa que você não sabe. O outro GC que estava escrito aqui embaixo, ó. O quê? Quer ver? O quê?
Felipe Campos tem uma surpresa. Eu acabei de ler de relance, ó. Bomba! Felipe Campos tem uma bomba que pode mudar. Aí, tá vendo? Gente, não começa com esse terror, não. Tá Hoje aqui, ó. é aniversário do João Kleber, mas aqui não tem casa. Parabéns, João. Será? João, parabéns, viu? Felicidades. Parabéns, João. Será que esse envelope é do João Kleber por conta do aniversário dele? Será, Ele tá te João? presenteando no dia do aniversário dele? Tá convidando a gente? Será? Ah, eu tenho medo, viu? Esse aqui, segredo. Aqui é que fala. Quando aqui fala, não tem chabu. Isso mesmo. João Kleber, feliz aniversário, parabéns. A gente ama trabalhar com você, não é? Ter você como nosso colega. Verdade. É um grande colega, é um grande cara, todo mundo sabe disso. É uma alegria, uma festa ambulante, ele é um carro alegórico, na verdade. Né? E parabéns também por todo o sucesso aí que você faz, não só pelas manhãs da Rede TV, mas aos domingos também ele arrebenta, né? É uma coisa. Talento é com ele mesmo. Beijo, João. Tá? Beijo, João. Tudo de bom pra saúde. você. Beijo. Saúde e felicidades. Saúde mesmo, viu? Bom, o que é, Marmita? O sapo, mas não é sapo, é rã. É rã, tem diferença, não tem? E qual é a diferença da rã, do sapo e da perereca? Ah, meu Deus do Ué, céu. cerebrão. Ué, A rã? a rã, o sapo e a perereca. Isso é uma piada? Não, eu quero saber. Aham. Porque, olha lá, isso é rã, sapo ou perereca? Aí eu fiquei com tanta Tem que pena da perguntar. Michele, gente. Tanta pena da Michele. Nossa, porque se eu tivesse no lugar dela, eu ia fazer Mas a mesma é coisa. pra cozinhar Aliás, eu ou é ia no ir limite? embora. Não, é para cozinhar mesmo. Assim, Tá. depois me falaram, porque eu já estava chocada, tendo pesadelos. Aí a Margarete estava me falando que não, as rãs que eles iam preparar já estavam lá, já estavam mortas. Não ia ser aquele sistema que infelizmente existe, eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer isso. Vai lá numa vitrine, né? Vai lá num aquário, vai lá num lugar, e eu quero aquela. E escolhe vivo o bicho e que sabe que vai ser morto para ele comer. Eu acho isso uma coisa mais esquisita do mundo, né? E aí eles estavam pensando que seria isso também. Eu acho que foi uma coisa que apavorou muito o pessoal, achando que eles teriam que sacrificar o bichinho aí, né? Mas o que a gente não está explicando, Chuck? Era para preparar a rã, que é um prato que tem muita gente que adora, é considerada uma fina iguaria, jura? E ela sabe preparar? Não sabe nada, ela sabe comer. É uma fina iguaria e era a surpresa deles de ontem, né? Que eles teriam que preparar a tal da rã. E a Michele, ela tinha todos os motivos, que ela falou, eu tenho medo, não consigo lidar nem com uma pererequinha. Imagina com um bicho desse tamanho. E eles estavam achando que eles iam ter que matar, limpar e depois preparar, mas não era bem assim. As rãs que eles iam preparar já estavam lá, não é? Semi-prontas, vamos dizer assim, para o preparo, mas foi um momento muito difícil. Eu particularmente, e a Ana Paula Padrão, ela estragou, ela fez spoiler do próprio programa, né? Ela antecipou o que ia ser o prato de ontem através do Instagram. Antes do programa começar, ela já falou que ia ter uma coisa diferentona, que era um prato diferentão. Quer ver? Olha, tá lá no Instagram da Ana Paula Padrão. Hoje, ingrediente diferentão no Masterchef. Quem gosta? E colocou a foto da rã. Então aí todo mundo já sabia o que ia rolar. E os internautas começaram a avisar, se preparem, porque vocês vão ser detonados, vão ter críticas, sabe? Todo mundo vai ficar com pena do bichinho, aquela coisa toda. E foi mesmo, a reação foi muito dividida do público, não é? Porque eles acharam que, pô, não tem nada demais, todo mundo come rã, o pessoal adora, o processo é esse mesmo, o pessoal tá aí para cozinhar, o cozinheiro tem que preparar todo tipo de prato. E outras pessoas, entre as quais eu me incluo, que não gosta nada de ver esse tipo de coisa, mesmo sabendo todo o processo. E aliás também, né, já tive minha fase carnívora, que foi praticamente minha vida toda, mas nunca. Tinha um restaurante aqui em São Paulo, que eu não sei se existe ainda, muito famoso, Parreirinha, né? Eu não sei se existe, mas na época todos os jornalistas, acabou o trabalho na redação, já ia para lá e já ia exatamente escolher as coisas da vitrine para serem preparadas. E aquilo era uma coisa que acabava comigo. Igual a gente fez uma
uma reportagem que foi no Norte ou Nordeste, que o pessoal ia lá na vitrine, escolhia o caranguejão, o cara pegava vivinho, mas já despejava dentro da panela fervente, assim, era uma coisa que você fica imaginando que o caranguejo, sei. Olha, sei lá, pra mim é muito esquisito de verdade. E então esses dois lados polarizaram de fato essa discussão. Quem tentou colocar um humor na história, ou então, na verdade, aquilo também mexe com o coração dele, foi o Jacquin, de um jeito muito torto, que a Paola até falou pra ele, péssimo, vamos parar, vamos mudar de assunto, porque ele foi lá conversar com a pobre da Han, né, e falar que como estavam as primas dela, e que pra ela, ele estava falando pros outros dois, né, pra Paola e pro Fogaça, é o velório dela, gente. Ele falava, isso é um velório. Como vocês se sentem assistindo os cozinheiros. Olha só, gente. Fritando as suas primas, você acha, gente? E você sabe que aqui em São Paulo, Sônia Abrão, olha lá, ele perguntando se dá medo. Aí ele falou, é um velório para elas. Você falou dessa história do caranguejo. No bairro da Liberdade tem um lugar que tem um grande aquário. Aí você escolhe o peixe, você fala, esse eu quero que você faça o sushi. A lagosta também, você escolhe. Na França é assim também, em vários e vários países. Existe, é uma tradição. Você vai lá, olha pra cara do bicho e escolhe aquele que você quer que seja morto para você se alimentar. É muito doido. Você gosta? Você come rã? Caranguejo e rã desse mal eu não vou morrer, porque eu não gosto. Nossa, nada assim, olha, acho tudo muito estranho. E achei que não precisava. Já que eles iam preparar a rã, já prepara, não precisava do bicho direto, vivo ali, né? Pula essa etapa. Da rã, como disse o Jacquin, assistindo as primas serem fritas, então é muito esquisito. Aquilo lá era um verdadeiro velório, os vivos, né, lá velando, a rã viva velando a rã morta. Quer dizer, muito doido. Isso não precisava, achei que realmente mas é tipo um preparatório, é um laboratório, porque no restaurante tem isso, né? Então, é assim, da minha reta parte... final de reality show, vale tudo, além da emoção de estar ali no programa numa disputa, você coloca o animal vivo, cria, querendo ou não, esse impasse aí, mas já prepara... cria o impacto, não é? E prepara os que são cozinheiros e os que querem ser para esse tipo de coisa. A Michele, por exemplo, não daria conta. Se ela tivesse que preparar, receber o animal vivo e preparar ele para o forno, para a panela, para a frigideira, o que então for. Então vai trabalhar no zoológico. Sei lá. Eu acho que pela engrenagem do programa, pelo objetivo, tá certo. Você tem razão. Para determinados telespectadores é horrível e volto a dizer, entre as quais eu me incluo. Mas vamos conferir o quadro aí, vamos lá. Preciso dizer que é um animal temperamental. Meu Deus. Você tem que ter muito cuidado com isso. Entenderam? Sim, chefe. Já tá todo mundo assustado e berra. Primária. Ai, meu Deus. Tadinha, eu fiquei com pena dela. A gente não vai pegar ela viva, né? Eu espero que não. Eu tenho pavor, se tiver que pegar essa viva, eu não vou conseguir. Eu vou embora agora. Eu não vou conseguir. E ele acabou indo mesmo, né? Escolher a rã de vocês. É sério? É nada, Ana. Pode vir, gente. Pega uma pra você pegar. Ai, meu Deus. Eu não consigo nem chegar perto. A gente vai ter que matar mesmo, real? Eu não vou conseguir fazer isso, gente. Como é que eu vou fazer? Quer ver a rã? Não. Ai, chefe, mas viva é sacanagem. Pegar o bicho mesmo? Ela começou a chorar. Michele tá chorando. Eu não consigo nem chegar perto de uma pererequinha desse tamanho. Quem virar um bicho daquele tamanho. Essa é em pânico. Grande, né? Michele? Não, chefe, eu não consigo. Que isso, Mia? Não consigo. Vem aqui. Pega! Vem cá, Michele. Não, chefe, não consigo. Calma, Mi, calma, não morde. É uma delícia. Mas eu tenho pavor real. Eu vou tirar meu avental e vou embora. Como que se você se senta assistindo os cozinheiros fritando suas primas? Péssimo, Jacquin, péssimo. É um velório para ele. Olha lá. A Ana gostou.
Tá entrando as rãs do João Kleber? Traz as rãs pra Sônia Abrão. Pode trazer. Isso é o que tem dentro do envelope? Uma rãzinha pra mim, Deus me livre. Mas olha, tanto que a Paola falou, né? Péssimo, vamos mudar de assunto. E ela realmente levou pro outro lado, senão o pessoal ia chorar na beira do fogão lá. Tava todo mundo ficando muito sensibilizado. E o incrível que pareça, por incrível que pareça, foi justamente a Michele que chorou, que tem horror desse bicho, que estava conduída com toda essa história, quem preparou a melhor rã. E o Leonardo falou, se tiver que botar a mão nesse bicho eu vou embora, ele acabou sendo eliminado mesmo porque ele fez uma rã extremamente gordurosa, dançou. Frita com óleo de coco, amigo. Não, pega lá, apesar que lá eles escolhem, né? Eles escolhem os ingredientes, né? Não dá, verdade. O cara dá qualquer coisa pra você e fala, ó, faz o grude aí. Não dá. Verdade. Mas o pessoal comemorou a saída dele, hein? Comemorou, você viu? Se ficaram bravos com a Ana Paula, quando ela anunciou que teria rã no cardápio, quando ele saiu, esqueceram, porque a internet ficou a comemoração da saída do Leonardo, comemorando a saída dele. Realmente, viu? Bom, vou dar um recadinho, a gente volta aqui já já. Olha, gente, em relação à nossa geladeira, vai acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido nesse tempo todo em que ela existe aqui no nosso programa, que ela é o quarto elemento. Tem sorvete hoje? Tem gente pedindo, ouça bem, pedindo para entrar na geladeira. Mas até agora só tinha gente pedindo para sair. Tem gente pedindo para entrar na geladeira. É verdade mesmo. Quem é, você vai saber daqui a pouquinho. Porque agora eu tenho o chefe, ainda faltava concluir alguma coisa, que foi a vitória, foi da Michele. A Débora ficou também, né? São as duas mulheres. São as duas mulheres, a Débora e a Michele. Ficou o Vitor, né, também. E é isso aí, gente. Vamos ver o que acontece. Que a final vai ser de mulheres. Estão falando, mas essa conta aí, há controvérsias. Vamos aguardar realmente, viu, gente? Bom, acho que outro grande destaque, não é? Foi Suzana Vieira, lá no Papo de Segunda, e também Marcos Harter, no programa do Pochá, que a gente vai comentar. Olha, gente, o tempo é o senhor da verdade mesmo, é só isso que eu vou falar pra vocês. Mas antes vamos falar de Suzaninha, que botou pra quebrar, né? Olha, ali tinha 3 homens, só ela de mulher, ele encaçapou os 3, não sobrou pra ninguém, ela tomou conta do programa, uma coisa muito doida. Primeiro, 4 homens na verdade, primeiro ela acertou as contas com Marcelo Tais. Olha quanto tempo ela esperou para ficar frente a frente do ex-apresentador, do ex-CQC e poder botar as cartas na mesa. Sim, deu uma bela final. Que argumento também. Desculpa, eu acho que todo apresentador sabe o que vai no ar, entendeu? Principalmente porque as matérias são às vezes. Não dá de Suzana não dá pra prever. Não. O que ela vai falar... Gente, a matéria foi editada. Geralmente o apresentador assiste ou sabe o teor daquela matéria. Não, aqui eu não sei. Não, mas aqui, Sônia Abrão, não tem... O Faustão também diz, ele não sabe. Não tem esse Mas eu acho que você tá na agressivo bancada, você pode se posicionar. Sim. Mas ele não fez isso, nunca né? Fez. E aí deu uma bela afinada e outra. Ele tá querendo reinventar a roda. Assis Chateaubriand virou no túmulo agora. Ai, não, porque o CQC foi o primeiro... não queria falar dos artistas de um jeito quadradinho, quer dizer que o redondinho é esculhambar, o moderninho é esculhambar. E a gente viu isso com o João Vicente, né? Então, o que mais? Vamos falar aqui de redondinho. Que vocês viram, e realmente disse obrigada por me honrar, porque na verdade a honra dela tinha realmente sido atingida, ou pelo menos, né, atingida por essas pessoas que disputavam na justiça a herança de 30 milhões de reais. Então é uma coisa muito, né, que afeta a sua imagem, que afeta o seu coração, que afeta a sua vida como um todo, mas que agora teve um ponto final, e um ponto final, como ela diz, né,
ele a honrou. Sabe que o que ficou para ela é dela por direito, ela não tirou um tostão de ninguém, muito pelo contrário, né? O que ela deu para o Marcos Paulo até o último momento foi amor, foi apoio, foi companhia, presença física, porque ela marcou plantão naquele hospital 24 horas por dia, e quem já passou por essa situação sabe como isso é sofrido e absolutamente desgastante, mas ela não abandonou um minuto sequer, e foi isso que a justiça reconheceu. Então, olha, Antônia, a gente fica feliz nesse sentido, de saber que justiça foi feita, que você foi reconhecida como legítima herdeira, porque isso a gente sabia que você já era, né? Faltava oficializar, faltava o reconhecimento da justiça, e agora isso veio. E os dois aqui, né, realmente exclusivaça, e aí? A justiça é justa, não querendo ser redundante, né? O que você falou, Sônia Abrão, todo mundo estava esperando. Quando eu coloquei, e se as pessoas tiverem curiosidade de ver a quantidade de mensagens de apoio, eu contei nessas, todas essas mensagens, duas falando, olha, eu acho que a Antônia não tinha, duas apenas direito. Em meio a milhares, né? Exatamente. Então, assim, poxa vida, a gente sabe, o namoro nunca foi escondido, o relacionamento nunca foi escondido, ele sempre trocou um carinho, né, com ela. Agora, a parte da herança é uma parte muito grande. O apartamento, o Golden Green, na Barra da Tijuca, foi vendido por 8 milhões e 400 mil reais. Esse dinheiro parece que foi depositado em juízo. Tem também obras de arte. O Marcos Paulo sempre gostou muito de obras de arte. Então, você sabe que obras de arte têm um valor, muitas vezes, inestimável. Precisa ir para partilha. Tem um apartamento em Nova York de 3 milhões e 800 mil dólares. Esse que ela achava que, né, realmente... 2 carros importados. Certo. Uma casa em Búzios. Investimentos do banco e a conta corrente que ele deixou também. Ele deixou com acesso a ela. Daqui a pouco o Thiago Rocha vai detalhar mais essa situação. Vamos ver se a Antônia Fontinelli se pronuncia, né, através das suas redes a respeito desse tipo de coisa. E aí nós vamos ter que aguardar quando ela resolver falar em relação a essa questão. Olha, quem deu essa notícia com exclusividade foi o Thiago Rocha no Instagram dele e deu a bomba do dia. Tá aqui para vocês verem, nosso pessoal da Roda da Fofoca muito ágil nas informações. Bomba do dia, exclusivo. Antônia Fontinelli receberá parte da herança de Marcos Paulo após uma verdadeira batalha judicial desde 2002. Ou seja, as herdeiras, as filhas do Marcos Paulo que estavam brigando com a Antônia Fontinelli por conta dessa herança, né, agora não cabe mais recurso, elas têm que aceitar essa decisão, ela é herdeira sim. E a Antônia Fontinelli, ela prefere não comemorar, ela foi muito no seu Instagram, colocou apenas a foto do Marcos Paulo, né? E a frase: a cada vitória é assim que eu lhe vejo, sorrindo, obrigada por me honrar, #justiça. Então, essa frase está ao lado, vou mostrar inteiro, porque ela se refere à foto na frase. Mostrar por inteiro como está o Instagram dela aí. Isso, aí vocês viram, ela coloca uma foto dele sorrindo e é por isso que ela diz lá em cima: a cada vitória é assim que eu lhe vejo, sorrindo, obrigada por me honrar, #justiça, porque ela acha, claro, espiritualmente, né, que teve a participação do Marcos Paulo nessa decisão. Enfim, gente, demorou muito, como eu disse para vocês, foram 5 anos de batalha, né, 5 anos tentando lutar e lutando mesmo pelo seu direito à herança, como mulher dele, que ela foi, participou de muita coisa, inclusive de vários projetos dele durante o tempo em que eles estiveram casados, passou por momentos constrangedores, passou por humilhações sim, foi vítima de muito preconceito sim, foi envolvido em uma série de falsas notícias sim, tudo isso a Antônia Fontinelli passou, mas não perdeu a coragem, né? Ela foi adiante, ela realmente vinha, falava o lado dela dessa história, protestava, se defendia, não fugia da imprensa em momento algum.
enfrentou cada acusação, cada boato que realmente pode abalar a estima ou então a estabilidade emocional mesmo de qualquer pessoa, de como foi o casamento deles, do tanto que eles eram unidos, do tanto que ela ficou ao lado do Marcos Paulo até o último momento da vida dele. Era em nome de tudo isso que ela não desistiu, que ela encontrou realmente força, que ela encontrou coragem para enfrentar toda essa situação, para acreditar na justiça, porque na semana em que estava tudo marcado e não aconteceu a audiência, ela foi muito sucinta também. Ela disse, olha, ansiedade a 1000, mas eu continuo confiando na justiça. Eu confio na justiça. E isso parecia mesmo uma convicção. Era tipo uma fé inabalável. E realmente a justiça se fez presente. Realmente hoje ela pode não comemorar, porque para ela essa história de ter ganho na justiça, mas é em função que ela ganhou da morte do companheiro dela, da morte do marido dela, não é motivo de comemoração, é sim um sentimento de alívio porque justiça foi feita. Agora, comemorar, ela não comemora, porque realmente ele nunca mais vai estar aí do lado dela fisicamente, não é? Não é com ele que ela pode passar um momento como esse, não é uma partilha de bens onde eles pudessem comemorar juntos, vamos abrir um champanhe, tá? Nossos bens partilhados, uma separação que fosse, não é, feita de uma forma civilizada ou até amigável. Não é isso, não é. Essa briga toda por herança nem foi da parte dela, não foi ela que começou esse tipo de coisa, e muito menos o motivo que levou a essa situação é um motivo bom, é um motivo positivo, muito pelo contrário, foi um motivo de luto de verdade, de perder o homem que ela amava, de perder o seu marido. Então, a partir daí, ela passa essa dor, ela passa esse luto, não é? E ainda tem que lutar com as próprias herdeiras do homem que ela amava. Difícil, gente, muito difícil. E não foi uma luta, como vamos dizer assim, muito leal, né? Foi uma coisa que realmente fez com que ela penasse bastante, bastante. A cada hora uma péssima surpresa. Nem entrar no apartamento em que ela vivia com ele, onde ela tinha as coisas dela, ela pôde mais. Então, você imagina, você se sente jogada no vento e tendo que enfrentar uma verdadeira tempestade. Mas está aí, a justiça foi feita, ela foi declarada herdeira. Aí, segundo, né, as informações do Thiago Rocha e do Vladimir Alves também, logo isso vai ter mais detalhes. E por enquanto, a Antônia Fontinelli, no seu Instagram, ela preferiu agradecer ao Marcos Paulo, né? Colocou essa foto bonita dele aqui. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde Sua aqui na nossa Rede TV. Hoje vocês vão acompanhar conosco também toda a cobertura através da Central de Jornalismo da nossa Rede TV, da votação lá em Brasília, não é? Lá na Câmara dos Deputados, em relação à denúncia por corrupção contra o presidente Michel Temer. Então, tudo que for acontecendo, você vai acompanhando através também do nosso programa, com os boletins diretamente da nossa Central de Jornalismo, tá certo? Bom, olha, para começar nossa primeira página, antes da nossa roda da fofoca, eu acho que a notícia é muito boa. Eu acho que é uma coisa de justiça justa de verdade. Porque depois de ter sido adiada a audiência que julgaria da vida dela, depois de uma luta de 5 anos que não foi fácil, vocês acompanharam, carregada de preconceito, não é? Carregada de jogadas estratégicas de advogados que fazem parte, é claro, dessa coisa em busca de uma vitória na justiça, mas que é muito difícil de lidar. As pessoas que estão envolvidas nessas situações, cada hora é uma surpresa diferente, nunca é uma surpresa boa, né? A última que fez com que ela realmente se sentisse ainda numa ansiedade maior, numa expectativa maior, foi justamente se preparar para o dia que estava marcada a audiência, que estava marcada a decisão, que ia sair a sentença, e aí a juíza pediu licença, se afastou por férias, foi alguma coisa assim. A juíza não mais ia cuidar disso, porque era um período em que ela estaria ausente, em que ela estaria de férias. As coisas coincidiram ou não, mas acabou não sendo dada a sentença.
sentença, mas agora foi e, olha, favorável a Antônia Fontinelli. Segundo o site O Bochicho, do jornalista Vladimir Alves, 5 anos após a morte do diretor Marcos Paulo, Antônia Fontinelli finalmente recebeu uma boa notícia. A batalha judicial contra as filhas do ex-Global finalmente chegou ao fim. A apresentadora comemorou a decisão da Justiça nessa quarta-feira pelo direito à parte da herança do ex-marido. Se ela não ficou com aquele apartamento em Nova York, que ela falou que estava no nome dela e de repente, não é, ela já nem podia lá entrar mais também, isso não se sabe. A Antônia, ela ainda não se posicionou, não é? Ela ainda não está falando em respeito a redes sociais, mas o Vladimir Alves também deu essa notícia, né, Vlad? Também, e aí, uma vitória, né? Com alívio quando você com alívio, notícia, até né? porque tem essa questão da herança, do valor que ela vai receber, parte desses quase 30 milhões de reais deixados pelo Marcos Paulo, e tem também outro lado, que às vezes as pessoas até acabam se esquecendo, porque às vezes cabe até um reparo de danos morais. Sim, por tudo a que ela foi submetida nos últimos tempos. Além da dor, da perda do marido, tem tudo isso, porque ela foi humilhada, ela sofreu vexame, quase aquelas coisas que acontecem em praça pública. Sim. Foi o que fizeram com ela. E nessa história também tem a questão da Flávia Alessandra, que perdeu também essa batalha. Porque todo mundo está falando, ela tinha a Júlia, né, que era a filha mais nova do Marcos. E a Antônia não teve filhos com ele. Mas nisso não dá ou tira o direito de receber. Ela foi a última esposa, ela tem direito. Hoje em dia, a mulher vai até no INSS comprovar, mesmo separada, que ela tinha uma relação estável com o marido, mesmo divorciada, ela tem direito a receber a pensão de um salário mínimo. Certo. E o que dirá de tudo isso que o Marcos deixou? Ela foi a última esposa dele e a justiça foi feita. Né? Exatamente. E nós que acompanhamos isso passo a passo, né, nessa que a gente faz do mundo artístico, é o que você falou, contentes também, né? Mas não é aquela coisa, nós estamos torcendo para Antônia, não estamos torcendo para favorecer. Não é isso o jogo de futebol. A justiça ser feita, realmente, era isso, né? Porque ela já tinha sido reconhecida, eu acho que no final do ano passado, 2016, aí depois a outra parte recorreu. E aí a Antônia falou, o que eu faço? E todo mundo sabe, gente, do relacionamento, quantos filmes eles trabalharam em produções juntas, se não, claro, atuando, mas nos bastidores. Quanto que a Antônia Fontinelli falava com carinho e com afeto sobre o Marcos Paulo, quanto ele respondia esses carinhos e esses afetos. Então, gente, não é possível que só nós, 3 ou 4 ou 6 enxergamos e a justiça não conseguiria enxergar isso. Exatamente, gente. Então, é isso que a gente volta a falar. Justiça foi feita. E agora, da outra vez, como disse o Thiago, entraram com recurso, né? As filhas. Dessa vez não cabe recurso, dessa vez a sentença é definitiva, né? Última instância. Então, agora só falta para a Antônia receber o que é de direito dela, o que é a parte dela nessa história. Tá chegando uma mensagem, né, Antônia?